Olá, gente querida, gente amiga aqui do canal Paz e Bem. Eu sou Mauro Lopes, depois das férias. Fiquei 3 semanas fora aqui do canal Paz e Bem, estava de festa, estava precisando reenergizar. Estive lá pelo Nordeste, estive na Chapada dos Veadeiros, foi tudo muito bom, muitos encontros com a natureza, encontros com a floresta, com o cerrado, na verdade, né? Com o mar, encontros com a família, encontros amorosos, sempre muito importantes. Agora estou de volta. Esse programa está indo ao ar nesta sexta-feira, dia 20 de outubro de 2023, e este é o programa Paz e Bem de número 1802, que, claro, você encontra-se com esse programa a qualquer momento, a qualquer dia, de manhã, de tarde, de noite, bom dia, boa tarde, boa noite, na hora em que você estiver nos assistindo. E quero, desde já, dizer que você pode nos ajudar em muito se inscrever-se no canal, se der seu like nessa transmissão. Tudo isso tem o objetivo de, aos poucos, ir fazendo essa pequena comunidade ir crescendo, adensando. Se você puder também, torne-se um assinante do canal Paz e Bem. A gente não tem nada de superchat, não tem membro, não tem nada disso. Temos um programa de assinatura bem simples que nos ajuda a sustentar o canal, né? A gente temos 3 estagiários que nos ajudam, fazemos alguns investimentos aqui e ali. Então, na descrição do vídeo, se você puder, faça uma assinatura do canal Paz e Bem. Nos ajuda e ajuda bastante. Pois bem, programa 1802, impressionante. Não sei se tem muito programa que está pelo número 1800. Daqui a pouco teremos 2000 programas Paz e Bem, fora todo o restante da programação aqui do canal, que acontece durante a manhã, durante a tarde, durante a noite, diariamente. Então, alegria grande nesta presença, neste encontro. Hoje vou fazer uma conversa muito, muito especial com alguém que a gente se encontrou uma vez, pessoalmente, mas bastou para a gente caminho, para a gente sentir grande identidade e muito calor na nossa relação. É o deputado federal Raimon, do PT do Rio de Janeiro. O deputado federal Raimon é um católico como eu, um católico da tradição da teologia da libertação, um católico aberto ao diálogo e à fraternidade com todas as outras formas de espiritualidade que abrangem, inclusive, as pessoas que não têm religião, né? As pessoas ateias, as pessoas agnósticas, todas elas abrangidas pelo abraço amoroso de uma espiritualidade aberta. Ele esteve recentemente, dia 20, no mês passado, em setembro, dia 20 de setembro, com o Papa Francisco. Legal, né? Esteve com o Papa Francisco numa comitiva com mais 6 deputados federais, representando a Comissão de Defesa dos Direitos da Pessoa Idosa, é um tema do mandato dele, a defesa dos direitos da pessoa idosa, e que essa delegação foi entregar ao Papa o prêmio Zilda Arnes. Houve algo muito especial nesse encontro, e ele vai contar para nós. Olá, Raimon, como está você? Tudo bem? Ô, Mauro, querido, paz e bem. Paz e bem a você, paz e bem a todo mundo que nos acompanha. Alegria estar aqui com você de novo. Estava dizendo antes de a gente começar que a gente está aqui em Brasília, mas que eu sinto falta de encontrar com gente que tem o coração sintonizado com o meu, e você é uma dessas pessoas, sabe? Alegria demais estar aqui contigo, no seu canal, no Paz e Bem, para a gente conversar um pouquinho sobre outras tantas coisas, mas sobre, de modo particular, esse encontro que marcou minha vida e acho que ficou marcada para sempre, encontro com esse humanista, com essa liderança religiosa que intervém de maneira muito afetuosa nos rumos da humanidade, que é o querido Papa Francisco. E não sei se você reparou nisso, eu nunca encontrei pessoalmente o Papa Francisco, mas o depoimento que eu tenho das pessoas que com ele se encontram é que, para além de ter este olhar afetuoso para toda a humanidade, esta carga afetuosa aparece também em cada contato individual com cada pessoa, né? Então não é apenas algo genérico para toda a humanidade. Ele se reproduz na relação dele com cada pessoa
com quem ele se encontra, depara, abraça, conversa. Você teve essa sensação? Tive muito nitidamente essa sensação, muito, muito. Nós éramos 7 deputados. Para se ter uma ideia, eu gosto muito de fazer na minha atividade política e também na minha atividade de professor, de educador, o que a gente costuma fazer na dinâmica, né, do debate, as rodas de conversa. Uhum. Nós éramos, Mauro, 8 pessoas na roda, uma dessas pessoas era o Papa. Fizemos uma roda, uma rodinha. E ele, ao chegar, nós estávamos sentados, nos levantamos, ele se deteve com cada um de nós. Não é um aperto de mão de alguém que está passando ao largo. É um aperto de mão e um abraço, né? um olhar, né? um olho fitado, um olho olhado. Né? Então, ele tem isso mesmo. Ele reproduz isso do seu afeto, não de maneira genérica, mas de maneira individualizada. Aquilo que a gente às vezes diz assim, como é que dá para pessoalizar uma relação? O Papa Francisco tem esse dom, sabe? Foi muito bacana. Eu acho que você toca num ponto aí importantíssimo. Ele não tem um olhar, né, etéreo, um olhar vago, né? Ele nos fita os olhos. Isso é muito marcante no encontro com o Papa Francisco. Deixa eu mostrar aqui para vocês, gente. Olha que imagem bonita, que foto bonita, de que aperto de mão bonito, que troca de olhares realmente bonita entre você e o Papa Francisco. Né? Pois bem, teve algo especial nesse encontro. Conta para nós o que foi. Teve sim, teve algo muito especial. Você sabe que o Papa Francisco nos recebeu, você já introduziu, para a gente falar sobre a pessoa idosa. Eu lembrei o Papa Francisco, na hora que a palavra chegou a mim, lembrei a ele que no Rio de Janeiro, em 2013, ele deu um conselho para a igreja no Brasil e para o Brasil, né? Porque ele sempre fala, é claro que ele fala para a igreja, mas ele fala para fora dos muros, né? Ele fala para a humanidade, né? E lá no Rio de Janeiro ele dizia, é preciso cuidar da infância e da velhice. É preciso cuidar desses 2 pontos extremos da vida, né? O nascer da vida e o ocaso dela. E eu lembrava isso, e aí eu disse ao Papa Francisco, do compromisso que a igreja na América Latina teve e tem com os mais pobres. E aí, em determinado momento, eu estava falando um pouco do encaminhamento da política brasileira, como é que a gente passou por tantas dificuldades, como é que o nosso povo estava empobrecido, falei da fome, falei dos homens e mulheres que vivem em situação de rua, falei da precariedade que vivem milhares, milhões de irmãos e irmãs nossos brasileiros. Aí eu disse para ele, pois é, Papa Francisco, mas nós temos um compromisso com os pobres. E eu, aí, assim, por intuição, não tinha nada planejado, eu disse assim para ele, pois é, na América Latina, o senhor muito bem sabe, nós temos, o senhor como latino-americano, nós temos um anel feito de um coco lá do norte do país, que é o Tucumã, né, que é o anel de Tucum, e eu quero dar esse anel para o senhor. E aí eu tirei o anel do dedo e, instantaneamente, ele estendeu a mão, pegou o meu anel, colocou o anel no próprio dedo e começou a falar do compromisso com os pobres. Serviu o anel? O tempo todo. E aí, nesse momento, Mauro... Irmão, serviu o anel, né? Serviu, encaixou direitinho no mesmo dedo. Eu tirei desse meu dedo anelar, tirei desse dedo, ele colocou no mesmo dedo. Coube direitinho. E ele ficou com o anel até o final da audiência. Eu imaginei, inclusive, que depois ele ia para a Praça São Pedro com o anel no dedo, e à distância lá na Praça São Pedro, eu fiquei olhando a mão do Papa, ver se estava com o anel, mas aí o cerimonial já tinha tirado o anel do dedo dele, e espero que em algum momento ele o use, que eu vou ficar muito feliz, né? Porque é tudo muito simbólico. Mas, Mauro, tem uma coisa muito interessante, a partir daí, ele disse uma coisa que me marcou profundamente. Disse assim, vocês nunca se esqueçam dos pobres, nunca se esqueçam dos pobres. E na relação com os pobres, vocês guardem 3 palavras. 3 palavras. A primeira, proximidade. A segunda palavra, compaixão. E a terceira palavra, ternura. Nunca se esqueçam dessas 3 palavras.
E aí ele foi falando do compromisso de uma igreja que tem que estar voltada para os pobres, que tem que ser dos pobres, que tem que estar aberta aos pobres. E aí foi todo o debate em torno disso. Mas o Anel de Tucum marcou, porque o Anel de Tucum todo mundo sabe, né? O Anel de Tucum, e eu, claro que eu não ia dar uma aula para o Papa, que eu também tenho juízo, né? Mas eu disse para ele, o senhor muito bem sabe o que significa o Anel de Tucum, porque o senhor é latino-americano como nós. Mas o Anel de Tucum, eu quero dizer, ele é isso, é um compromisso da Igreja dos Pobres para que os pobres tenham valor no nosso continente e para que a nossa igreja tenha esse compromisso com eles. Olha, eu separei aqui 2 imagens para que, eu não sei se todas as pessoas que estão nos assistindo aqui conhecem o Anel de Tucum. Então, a primeira imagem é a imagem do próprio Anel de Tucum, mais de pertinho, para quem nunca viu. Esse Anel de Tucum hoje é muito popularizado. Você encontra, provavelmente, em boa parte das feirinhas de artesanato, país adentro, você vai encontrar um Anel de Tucum. Esse aqui é o Anel de Tucum. Olha. Inclusive, muitos casais... É verdade. Usam como aliança, né? Trocam como compromisso, isso como mesmo. Compromisso, né? Então, porque ele é de fato um símbolo de compromisso, né? Ele é um símbolo de compromisso no contexto da teologia da libertação, com a caminhada com Jesus, porque é um anel símbolo do cristianismo, e com os pobres, né? Um duplo casamento, né? Então, esse é o Anel de Tucum. E o Anel de Tucum ficou muito popularizado no Brasil por uma figura queridíssima, histórica, realmente, cuja presença emociona demais todas as pessoas que têm algum vínculo com a igreja, que é Dom Pedro Casaldáliga. Né? Dom Pedro Casaldáliga. Há, inclusive, um documentário bem antigo, da época das fitas de videocassete. É verdade, isso mesmo. O nome Anel de Tucum, que conta exatamente essa história do Anel de Tucum e da relação com o Anel de Tucum. Tá aí uma imagem bonita também de Dom Pedro Casaldáliga. É isso aí. E aqui, peraí, deixa eu... Esse Dom Pedro e Raimundo. Deixa eu aumentar você aqui. Tá aí, no mesmo gesto, né? É muito simbólica, né? E eu, Mauro, eu aprendi também na Teologia da Libertação e nas comunidades eclesiais de base que a gente precisa de trazer mais pessoas, porque não é proselitismo, porque você não está trazendo o outro para a sua igreja especificamente, você está trazendo o outro para um compromisso, né? E todos nós queremos que o máximo de pessoas tenham compromisso com a transformação, compromisso com a libertação, compromisso com os pobres. Então, eu naturalmente, e naquele dia lá no Vaticano eu não estava dessa forma, mas naturalmente eu uso 2 anéis. Eu uso um anel na mão esquerda e um anel na mão direita, normalmente. E qual é o intuito que a gente tinha, que a gente aprendeu isso lá nas comunidades eclesiais de base? É porque alguém pode perguntar, por que você tem 2 anéis? E aí a gente responde, é para que alguém possa nos pedir um. Mas o pedir um não significa dizer, me dá um anel. Não, né? É exatamente isso. Quando eu falei para alguém pedir um, porque ele é bonito, né? O anel é bonito, a pessoa normalmente é tomada por essa fala que a gente usa, né? É para que alguém nos peça um. Então eu quero. Aí a gente diz, você quer, mas você sabe o que significa o peso desse anel? Topa fazer o compromisso, topa caminhar, e não tem um formulário, não tem um contrato, não tem uma regra de conduta, não tem uma forma, né? É ao seu modo, ao seu jeito, como é que você se compromete com o processo de libertação do seu povo. Né? Então, eu uso 2. Mas naquele dia que eu estava lá, Mauro, com o Papa Francisco, eu tinha só um. Então, eu me senti meio que nu depois, porque deixei o meu anel com o Papa Francisco, aí continuei a minha viagem toda sem anel. Mas a primeira coisa que fiz quando cheguei em casa foi pegar mais 2 anéis e botar nos dedos, estou com eles aqui, esperando que alguém me peça um. Né? Eu já dei um anel para o Papa, eu posso dar para muita gente, só pedir... Você sabe que eu não tenho um anel de Tucum, né? Vou pedir um anel de Tucum no nosso próximo encontro, então. Você já ganhou o anel de Tucum. Você tem o dedo mais grosso do que o meu, certamente? Não sei, vamos ver. Tá bom, vou lhe dar um anel. Olha,
E interessante também nessa história que você conta é que, em geral, as pessoas vão ao encontro do Papa com um presente. É muito comum isso, né? É verdade. Principalmente autoridades, quando vão encontrar o Papa, levam um presente, levam, por exemplo, Lula e Janja, da última vez que estiveram com o Papa, Janja levou uma imagem, se eu não estou enganado, de Senhora de Nazaré. Nossa Senhora de Nazaré, É. para falar ao Papa sobre o Sírio de Nazaré, Nossa Senhora de Isso, Nazaré. isso mesmo, Né? isso mesmo. E aí ela deu essa imagem e Lula deu uma imagem de Nossa Senhora feita pelo J. Borges, um artista do Nordeste brasileiro, da arte típica do Nordeste brasileiro. Mas o mais interessante dessa história é que você não foi levando presente nenhum, né? Foi uma Não, não foi. inspiração do momento do encontro, né? Foi mesmo inspiração, foi mesmo intuição. Essa história de presente, eu sou meio atrapalhado com essa história, sabe? Certa vez eu fui no aniversário de uma criança, e filha de um amigo meu, aí quando eu bato a porta que o menino chega, o menino fala assim, cadê meu presente? O menino pediu, cadê meu presente? Eu não tinha levado, então eu sou meio atrapalhado para essas coisas, mas foi de fato intuição, sabe? E foi muito, eu pelo menos assim, acho que tenho a minha vida marcada por esse momento, foi muito bacana. E o Papa depois nos presenteou também, né? Nos presenteou, nos deu um terço e nos deu também uma medalha, né? Uma medalha. E tem uma curiosidade, não sei se você já sabe dessa curiosidade. A medalha que o Papa nos deu é a medalha do seu 11º ano do seu pontificado. Tá. Quando ele disse, vou dar a vocês a medalha do 11º ano do pontificado, eu pensei, na mesma hora, me veio assim, as maquinações, né? Eu disse assim, puxa vida, essas medalhas devem ser as primeiras, porque semana passada, e tinha uma semana atrás, tinha feito aniversário de 10 anos de pontificado, portanto, eu pensei comigo que são as primeiras medalhas. Uhum. E aí, só pensei isso e passou. Aí pegamos a medalha, todos nós pegamos, depois fomos lá para fora, e lá fora o Papa teve um encontro com os peregrinos, porque toda quarta-feira se reúne com os peregrinos na Praça São Pedro. E lá, na pregação dele, ele disse assim, hoje eu me encontrei com um grupo de legisladores brasileiros que tem compromisso com os pobres. E eu disse para eles, não percam isso de vista. Quando o Papa disse isso, a gente se entreolhou emocionado, sabe? Nós, os deputados. Aí um deputado virou e disse assim, olha, a medalha tem um certificado de autenticidade. E a minha medalha é de número 130 e alguma coisa, o deputado falou. Aí tivemos a curiosidade de olhar as medalhas, Mauro. Quando eu olhei a minha medalha, o título de autenticidade da medalha estava escrito lá, medalha número 0013/3000. Não acredito. 13/3000. Uhum. 13/3000. Olha só que maravilha. 13 de PT. 13 é um número muito querido do povo brasileiro, de uma fornada, vamos dizer assim, de 3 mil medalhas. 3 mil medalhas. É isso. O Papa ingressou no 11º ano do seu papado. Ele é Papa desde 2013, então agora em 2023, então ele ingressou, né, ele fez a virada do 10º ano, tá, a caminho de celebrar o 11º ano do seu papado. E você falou, foram lá por conta da medalha Zilda Arnes, uma pessoa muito querida, né, na história brasileira, morta de maneira trágica no terremoto no Haiti, ela que foi o grande símbolo da pastoral da criança, e aí, mais uma vez, esta polarização que marca a humanidade, né? Vocês forem entregar, ou fazendo referência forem entregar essa medalha de Zilda Arnes, que morreu já idosa, né? Apesar de prematuramente, né? Mas que era a líder da pastoral da criança. Tive a oportunidade de encontrar com ela mais uma vez. Então, esse encontro, né, da criança com o idoso, com uma pessoa idosa, né? O Papa Francisco está com 86 anos, né? Está com 86 anos. Não é pouco, né? Não é pouco. Não é pouco. E o prêmio Zilda Arnes, né? Aliás, a figura de doutora Zilda Arnes é uma figura muito emblemática para o povo brasileiro, né? Porque nós costumamos dizer, Mauro,
Eu sempre disse isso, sabe? A minha mãe era uma agente da Pastoral da Criança. A minha mãe fazia as multimisturas para a melhoria do peso das crianças lá da nossa comunidade. Então, as crianças eram pesadas semanalmente, as famílias recebiam os suplementos alimentares. E a doutora Zilda Arnes, ela é responsável demais por isso, dedicou sua vida aos pobres, dedicou sua vida às crianças, dedicou sua vida a esse compromisso com o Evangelho. Tem uma coisa bastante interessante, de modo particular afirmada por alguém que é do Partido dos Trabalhadores, né, por mim. As pessoas dizem assim, o Brasil saiu do mapa da fome por causa do programa Fome Zero. O Brasil saiu do mapa da fome por causa dos programas de complementação de renda do governo do presidente Lula, lá no início, em 2003, com Patrus Ananias, Luiz Dulce, aquela turma lá da pesada, né, da assistência social e da distribuição de renda. E eu sempre afirmei isso. O Brasil saiu do mapa da fome por esses motivos, mas também por conta da Pastoral da Criança. Sim. Eu sempre atribuí à Pastoral da Criança a responsabilidade de ter ajudado o Brasil a sair do mapa da fome, porque as políticas, elas são complementares. As políticas, elas também dão mais conta da demanda que chega a elas, portanto, o combate à fome, quando a sociedade também se organiza. E a doutora Zilda Arnes foi uma dessas organizadoras e multiplicou agentes da Pastoral da Criança pelo mundo afora. E tome uma questão interessante, né? Ela a pastoral é pastoral da criança, não é pastoral do menor. A compreensão de que a criança não é menor, porque menor supõe o maior, né? E a doutora Zilda Arnes entendia as crianças como a Constituição entende, como o Estatuto da Criança e Adolescente entende, como prioridade da sociedade brasileira. Então, nós fomos conversar com um ancião, um homem de 86 anos, referência no mundo, mas aí a doutora Zilda Arnes, olha só que... Ela lá numa das passagens dela pelo Haiti. Pelo Haiti, onde depois teve a sua derradeira visita, quando teve a trágica morte, né, e nos deixou, mas cumpriu sua missão, né, conforme disse o apóstolo Paulo, combateu o bom combate, guardou a fé, né, e cumpriu a sua meta. Zilda Arnes, ela implementou de uma maneira realmente... Olha, a Pastoral da Criança, assim como o programa Bolsa Família, são duas referências globais do Brasil. O programa da Pastoral da Criança foi tão bem sucedido e a multimistura, que era feita exatamente para garantir a nutrição das crianças, espalharam-se pelo mundo, pelo planeta. Então, ela viajava pelos países para... ensinar como implementar a Pastoral da Criança. Gente, eu não irei errar se disser para você, foram milhões de pessoas que se tornaram voluntariamente agentes da Pastoral da Criança ao longo de décadas. Linda foto da doutora Zilda Arnes, ela era médica e irmã de Dom Paulo Evaristo Arnes, né? Irmã de Dom Paulo. É isso mesmo. Duas referências da luta da Igreja dos Pobres. Duas grandes referências, dois santos. Raymond, a gente está se encontrando, conversando num momento especialmente dramático da história da humanidade. Eu voltei de férias agora e meu coração está muito, muito apertado por conta desse massacre que o governo de Israel, né, que trata a Palestina como um regime de apartheid e genocida, então, um verdadeiro massacre que o governo de Israel está promovendo na faixa de Gaza, mas não apenas na faixa de Gaza. O peso da repressão israelense recai também sobre a Cisjordânia. E nós estamos falando hoje, 2 dias depois do criminoso, olha, talvez um dos maiores crimes de guerra da história, que foi o ataque de Israel ao Hospital Batista, Hospital São João Batista, Hospital João Batista, na verdade, em Gaza, com uma morte de 500 pessoas. Como você está acompanhando a guerra? Qual o seu olhar e qual a sua ação em relação à guerra? Mauro, eu estou acompanhando todo esse momento com a voz muito embargada, sabe? Com os olhos marejados, com o coração apertado, com uma compreensão de que
a gente precisa fazer um pacto humanitário. A gente precisa compreender que levantar a bandeira da paz é reclamar por justiça, é reclamar por direito dos povos. Nós somos, né, nós somos um contingente humano que tem direito de se organizar. Quando nós temos o que aconteceu recentemente em Gaza, quando a gente tem os ataques, né, iniciados lá pelo Hamas e depois com as respostas de Israel, a gente, na minha leitura, né, até um pouco alicerçado em tudo que nós falamos aqui até agora, sobre o Anel de Tucum, sobre o compromisso com os pobres, sobre a Igreja dos Pobres, sobre a lógica da condução da Igreja feita pelo Papa Francisco, nós temos que sempre, sempre, sempre repudiar todo tipo e todo e qualquer tipo de violência e reclamar sempre, sempre pelo direito das pessoas de se constituírem. A gente tem que defender assim, de maneira firme, de maneira cabal, que os palestinos tenham direito ao seu território, que tenham o direito de se organizar como um povo livre, que tenham esse direito de organizar-se como um povo que tenha a sua história construída naqueles territórios. E o que a gente tem não é algo que aconteceu nos últimos 10 dias. O que tem acontecido em Gaza e em toda a Cisjordânia, portanto, no Oriente Médio, o que tem acontecido é algo que tem sido acumulado, né? Acumulado há décadas, né? Há décadas. Se a gente tomar a dimensão bíblica, a gente vai ir a quase 2.800 anos, mas se tomarmos desde a definição da ONU, da criação do Estado de Israel, a gente vê como é que o tratamento com os palestinos tem sido, e todo mundo que é acuado, chega um momento que esta explosão acontece. Estou vendo esse momento peculiar da humanidade com muita tristeza, com a voz muito embargada, com os olhos marejados, coração triste, né? E assim, torcendo, rezando, envidando discursos aqui na Câmara Federal, enfrentando discursos fascistas na Câmara Federal, que dizem que Israel pode fazer o que quiser, porque é um troco ao terrorismo do Hamas. Na verdade, Israel não pode fazer o que quiser. A vida de um não é a vida mais poderosa e mais valorosa que a vida do outro. O que aconteceu há 2 dias no hospital em Gaza, com mais de 500 mortes, é um ataque genocida, e a gente precisa cobrar das autoridades, das Nações Unidas e do próprio Israel as reparações devidas. Isso. Eu também, no dia à tarde, né? Nós recebemos a notícia no começo da tarde, às 2h30 da tarde, da quarta-feira, da terça-feira. Da terça-feira, né? Da terça-feira. E chorei várias vezes, porque as imagens realmente muito, muito dramáticas, né? De crianças, mulheres, homens, realmente muito, muito dramáticas. Então, fica aqui também um clamor pela vida do povo palestino. Raymond, muito obrigado. Espero que o nosso encontro presencial se renove, que logo, logo eu receba esse anel de Tucum aí que está na sua mão, né? Que a gente possa partilhar esse compromisso também de amor entre nós dois, de amor com a humanidade, de amor com os pobres, de amor com o Papa, de amor com a caminhada da essência do cristianismo. Obrigado. Muito obrigado, meu irmão querido. Viu? Desejo a você, a todos que acompanham o seu canal, a saudação franciscana de paz e bem. Um abraço afetuoso e carinhoso a você. Muito obrigado. Paz e bem para todo mundo. Paz e bem. Paz e bem.